A paz do Senhor esteja com todos. Por favor, abra a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 6. Eu vou ler e eu quero que você acompanhe, ouça atentamente o versículo de número 4. Está escrito assim: Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele vício nem culpa. Eu vou ler novamente. Livro de Daniel, capítulo 6, e o versículo 4 está escrito: Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele vício nem culpa. Agora eu vou reler pela terceira vez. Eu quero que você que está aqui comigo na igreja Paz e Vida de Moscavide, de Portugal, declare bem alto e bem forte. Eu leio e em seguida você vai repetir. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Porque ele era fiel. Você acredita mesmo que Daniel era fiel? Então vamos pedir que o Senhor fale conosco por meio de sua palavra. Agora eu peço que, por favor, por gentileza, coloque o evangelho sobre a cadeira, coloque aí a palavra de Deus no assento. Agora coloque a mão sobre o seu coração, curve a sua cabeça e peça ao Senhor que fale conosco por meio de sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido e amado, estamos reunidos em Teu nome na Tua casa e queremos por mais uma vez ouvir a Tua voz. Fala conosco através da Tua palavra que será ministrada, mas coloca por terra todo impedimento. Meu Deus, repreenda toda ação do mal, envia a Tua palavra e que a Tua palavra vá e prospere naquilo que está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Se você pode, dê para Jesus a melhor salva de palmas. Mas enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Diga bendito é o teu nome, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. Na época, muitos foram constituídos pelo rei, mas somente um se destacou diante de Deus e diante dos homens. E o mesmo fez a diferença. E nós sabemos que este não foi outro a não ser Daniel. A própria palavra vai confirmar isso aqui no versículo 1. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Veja que na época, Dário era rei. E ele desejou constituir estes homens.
No total, 120 presidentes. Mas além desses presidentes, também ele constituiu 3 príncipes. Versículo 2: e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então veja que havia um propósito na época. O rei constituiu esses homens para que eles estivessem como diante do rei, ajudando, auxiliando, e principalmente para que o rei ele estivesse em evidência e que nenhum agravo, nenhum dano ele sofresse. Mas a palavra confirma que dentre todos esses que foram constituídos, Daniel, ele se distinguiu. É o que está escrito no versículo 3. Então mesmo Daniel se distinguiu, ou seja, houve uma diferença desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Perceba que é o próprio Deus que está agindo na vida de Daniel. A palavra do Senhor diz que é Deus que faz a diferença entre aquele que serve e o que não serve. Qual foi a diferença entre Daniel e esses presidentes e estes príncipes? Era que Daniel servia ao Deus vivo e todo-poderoso. Então, por ele servir a Deus, Deus cumpre a sua palavra. Deus fez a diferença na vida de Daniel. Mas o que fez Daniel se destacar é o que está escrito no versículo de número 3. Porque nele havia um espírito excelente, diferente de outros. Veja que ele tem um espírito excelente, que fez com que Daniel fosse diferente dentre todos aqueles homens. Mas o que destacou mesmo Daniel foi a sua fidelidade. A palavra está dizendo que ele era fiel. Então, o próprio Deus, ele inclina o coração do rei Dário. Está escrito no livro de Provérbios que o coração do rei está na mão do Senhor, e ele o inclina para onde quer. Então veja que o próprio Deus agora está fazendo com que o rei Dário ache graça em Daniel, não só pelo simples facto dele possuir um espírito excelente, mas porque nele havia fidelidade. Ele era fiel, primeiramente, a Deus, e segundo, ele era fiel ao homem. E é isso que eu e você temos que manifestar em vida. Você acredita nisso? Porém, nós vamos ver aqui que por causa de Daniel estar se destacando, ou seja, por Deus estar fazendo a diferença na sua vida, por ele ser diferente dos outros, houve uma investida contra Daniel. O próprio inimigo, ele usara uma situação para tentar contra Daniel. E aqui no versículo de número 5 diz: então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então veja
que aqueles homens agora, eles vão conspirar contra Daniel. Ou seja, eles vão ser usados pelo inimigo. E nós sabemos que o inimigo, quando ele quer tentar contra aqueles que são de Deus, aqueles que estão servindo a Deus, ele vai usar pessoas, ele vai usar homens dessa terra, aqueles que estão próximos. Você percebeu que agora, quem vai se levantar contra Daniel, não foram os que estavam do lado de fora, foram aqueles que faziam parte do reino. Então percebeu? E estes homens foram os presidentes, e também aqueles dois príncipes, porque eles não admitiram, eles não aceitaram, eles não concordaram um pacto de que o rei estivesse dando mais atenção para Daniel do que para eles. E aqui a gente começa a perceber que houve ali uma certa inveja. Eles ficaram com ciúmes, porque o rei, ele olhava para Daniel e ele chamava Daniel como se fosse aquele que era mais íntimo do rei. Ouça isso, Daniel, eu posso te dizer que ele se tornou como o braço direito do rei, ou seja, alguém tão chegado, tão próximo, que tudo que o rei precisava, primeiro ele contava com Daniel. Quer dizer que o rei confiava coisas a Daniel que ele não confiava aos outros. Então, vendo o rei dando mais crédito para Daniel, as pessoas começaram a perceber isso e a ficar indignadas, porque todos queriam ter a atenção do rei, todos queriam de alguma forma que o rei lhe desse crédito. Mas é como diz a expressão, não é? A bola da vez estava com Daniel. Quer dizer que Daniel agora está vivendo um tempo onde o próprio Deus está destacando ele. Na vida de Daniel não houve sorte, mas na vida de Daniel nós vemos Deus. Então o que você tem que aprender é que quando você é de Deus, você serve a Deus, não vai existir sorte na sua vida, ou uma possibilidade. Se você é de Deus, você está servindo a Deus, e Deus resolve fazer a diferença na sua vida, então Deus ele vai inclinar o coração daquele que pode estar te colocando numa posição, num patamar mais elevado. No caso aqui, era o rei. E veja que na nossa vida, nós sabemos que Deus ele usa também os homens para dar a honra, para levantar, colocar numa posição mais privilegiada. Então olhe para mim, por favor. Olhe para mim. O que é que Deus ele quer fazer consigo? Deus ele quer te colocar num patamar acima. Deus ele quer te elevar a um ponto no qual você seja honrado e abençoado. Mas preste atenção. Todo aquele ou toda aquela que Deus faz a diferença, que Deus ele separa com propósito, precisam se preparar, porque haverá uma investida do inimigo contra as suas vidas. Não foi assim com Daniel.
Perceba que enquanto Daniel estava lá na dele, então ninguém estava se incomodando. Mas bastou o rei constituí-lo, bastou o rei lhe dar crédito, colocar ele num patamar mais elevado, que agora as pessoas começam a se levantar contra Daniel. Mas você precisa entender que por detrás daquilo que os homens estão tentando contra Daniel, era o inimigo que estava investindo contra a sua vida. E você vai perceber que em todo o tempo, o inimigo, ele queria acabar com Daniel. E por quê? Porque Daniel era fiel. Fiel a Deus e fiel também ao homem. Agora, não é diferente nos dias de hoje. Deus, ele está procurando os fiéis da terra. E a palavra do Senhor nos mostra isso. Mas vamos entender. Deixa marcado aí no livro de Daniel, capítulo 6. O que você precisa perceber é o seguinte: o homem, ele se promove pela bondade. Ou seja, o homem se deixa levar muito pela bondade. Mas Deus procura o homem fiel. Então abra a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 20. É importante você acompanhar a leitura, você ouvir atentamente, porque a própria palavra vai estar confirmando. Provérbios capítulo 20 e o versículo de número 6. Cada qual entre os homens apregoa a sua bondade, mas o homem infiel, quem o achará? Então essa pergunta aqui nos leva a pensar, a refletir. Vamos trazer essa palavra para os dias de Daniel. Aqueles presidentes e aqueles príncipes que foram constituídos por Daniel eram homens bons, que tinham a bondade, entre aspas, até o momento, né? Porque a partir do momento em que eles se levantam contra Daniel, não há bondade nenhuma nisso. Mas por quê? Porque eles estavam se sentindo ameaçados. Por eles não terem a atenção do rei como Daniel teve, então eles pensaram unanimemente: nós temos que fazer alguma coisa que fará com que o reino dê tanta atenção para Daniel, no sentido positivo. Nós temos que fazer alguma coisa para que Daniel, ele chame a atenção do rei, mas de uma forma negativa. E já eu vou falar sobre o que eles fizeram para que isso acontecesse. Mas olha só, o que eu quero te dizer com esta palavra é o seguinte: que muitas pessoas, elas querem ser promovidas, muitas pessoas querem estar em destaque, muitas pessoas querem ser honradas, por uma questão de bondade. Eu quero te dizer que no reino do Senhor, assim como no reino de Dário, você percebe isso, não foi por causa da bondade, mas foi por causa da fidelidade. O homem tem um péssimo hábito, um péssimo costume. Muitas das vezes ele quer levar as coisas tudo na bondade, não é? Com Deus não existe isso. Deus, ele procura homens fiéis. Porque se você for levar tudo na bondade, as coisas não vão fluir como deveriam fluir. Às vezes, a pessoa, por ela ser tão bondosa, né? E não é porque a pessoa é bondosa que tem que aceitar tudo
e você tem que concordar com tudo, porque o homem erra aí. Ele é bondoso, ele aceita tudo, né? De qualquer forma, de qualquer maneira. Então só fica nisso. Quer dizer que ele está promovendo a pessoa pela bondade. Mas deixa eu te dizer, o único bom é Deus. A bondade do homem tem limite. A bondade do homem vai até onde você não se sinta ameaçado em perder aquilo que está sendo bom para você. Porque a partir do momento em que você se sentir ameaçado, que vai perder algo, então nós vamos ver se há bondade mesmo. Porque aqueles presidentes e aqueles outros príncipes, eles estavam manifestando bondade até o momento em que eles se sentiram ameaçados, no sentido de que eles não tinham tanta importância quanto Daniel. Daniel só dava Daniel. O rei só pensava, só falava em Daniel. Então isso causou uma indignação, uma inveja. Eles ficaram com raiva, com ódio de Daniel. Isso acontece nos dias de hoje. Então as pessoas que deixam a bondade e elas se inclinam para a maldade, elas vão estar dando lugar para quem? Para o diabo. Você está entendendo isso? Então aqueles príncipes e presidentes que fizeram de tudo para achar algo contra Daniel, eles deixaram a bondade. E agora eles estão se voltando para a maldade. E eles se levantam juntos e eles querem de todas as formas acabar com Daniel. Voltando aqui no livro de Daniel, no capítulo 6, versículo de número 6 também. Você vê que é muito rápido, né? A pessoa deixa a bondade para praticar a maldade. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. As palavras aqui até parecem pessoas que são bondosas, né? Mas Deus não se deixa escarnecer, viu, gente? Deus não se deixa enganar. Por isso que você não pode ficar aí apregoando e se deixando levar pela bondade dos homens, tá? Versículo 7. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandado, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Cadê a bondade aqui? Está vendo? Tudo por conta de um homem. Porque esse homem, ele era fiel. Não era por causa do reino em si. Às vezes a pessoa, ela quer um motivo, né? E ela dá lugar ao diabo, e o diabo vai usar ela, vai usar a situação para tentar contra as nossas vidas. Mas eu quero te dizer que isso faz parte daqueles que servem a Deus. Isso faz parte daqueles que estão envolvidos no Evangelho. Porque o próprio Senhor Jesus alertou sobre estas coisas. Jesus, ele não deixou em oculto, mas ele logo alertou os seus discípulos que eles sofreriam estas coisas. E não é diferente conosco, gente. Eu fico impressionado como é que tem gente que hoje serve a Deus e não quer ser perseguida. Ela não quer que o inimigo se levante contra a vida dela.
ela quer que tudo seja um mar de rosas, ela quer que tudo seja uma calmaria, uma bonança, uma paz, não é? Seria tão bom se fosse assim, é ou não é? Mas a verdade não é, minha gente. Você tem que entender que existe uma batalha espiritual. Por detrás de tudo aquilo que se levanta contra você, é o inimigo que está investindo contra a sua vida, para que você não alcance esse patamar mais elevado, essa posição, essa honra que Deus ele tem reservado para a sua vida. Então Jesus, ele alertou os seus discípulos. Perceba que, no caso aqui, quem foram os homens que se levantaram contra Daniel? Os príncipes, os prefeitos, presidentes, capitães, governadores. Todos eles tomaram um conselho, não a favor de Daniel, mas sim contra Daniel. Então eles pegaram aquilo que era um costume, aquilo que era um hábito de Daniel, que como servo de Deus, qual era o hábito, qual era o costume de Daniel? Versículo de número 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Aí entre parênteses, porque aqui fala do que ele havia praticado. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, dando graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Você vê, inimigo, ele sabe por onde você anda. O inimigo sabe o que você tem feito. Até quando você entra no seu quarto, mas a pessoa ela acha que não. Assim como você crê na existência de Deus, Deus é Espírito, e Ele está com você em todos os lugares. Você acredita nisso? Mas saiba que também o inimigo ele acompanha. Pastor, misericórdia, está amarrado, tem que amarrar mesmo, mas é uma realidade. O inimigo não pode te tocar, mas isso não quer dizer que ele não vai te examinar, te sondar, ele não vai olhar você. Ele está vendo o que você está fazendo. Então o inimigo, ele jogou na mente desses homens que se levantaram contra Daniel, aquilo que ele fazia para o bem, que era a seu favor, e isso vai se voltar contra ele. Porque agora, segundo o edito real, ninguém podia fazer uma petição a um Deus ou a algum homem no espaço de 30 dias. Está vendo? Então veja que todos estavam proibidos. Mas aquilo que Daniel fazia para o seu bem, que era um costume, os homens acharam uma brecha aí, uma ocasião aí, em concordância com o rei. Agora Daniel ele está ameaçado. Por quê? Porque aqueles homens se sentiram ameaçados. Então eles estão pagando com a mesma moeda. Não, já que nós estamos sendo ameaçados, ou seja, de nós perdermos a honra do rei, de nós não termos atenção, crédito do rei, então nós vamos fazer o seguinte: Daniel também não vai ter. Vamos fazer de tudo para tirar Daniel de cena. Vamos acabar com ele. Você tem que entender que se não é Deus na vida de Daniel, assim como na nossa vida, o inimigo já teria acabado conosco. O inimigo ele já teria posto um fim em tudo. Sabia disso? Mas quem serve a Deus, Deus faz a diferença. Está entendendo? Agora preste atenção. Vale a pena ser fiel. Fidelidade não é sentimento, é decisão.
Porque às vezes a pessoa fica nesse pensamento: não, eu estou sentindo de ser fiel. Amado, se Deus for esperar você sentir de ser fiel, vai ser uma frustração, vai ser uma decepção. Porque o homem em si não quer ser fiel. Não quer. Por isso que fidelidade não é sentimento. É uma decisão. Daniel, ele decidiu ser fiel a Deus. Mas, ouça isso. Aquele que decide ser fiel tem que se preparar a pagar um preço. Está entendendo? E o diabo, ele vai se levantar, ele vai fazer de tudo, ele vai usar, amado, quem ele quiser, quem der lugar para ele, né? Para tentar contra a sua fidelidade a Deus. Está entendendo? Olhe para mim, quando eu falo de fidelidade a Deus, eu não estou só me referindo à vida financeira. Estou aqui generalizando na sua totalidade. Nós temos que ser fiéis a Deus em tudo e em todas as coisas, assim como Ele é fiel. A palavra fala na carta a Timóteo que Ele é fiel. E a palavra diz em todo o tempo que Ele é fiel. Então, o que você precisa entender é que homens vão se levantar contra você. E aqui no livro, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10, Jesus, ele falou aos seus discípulos o que aconteceria com eles. Mateus capítulo 10, versículo de número 16. Eu vou ler o 16. O Senhor não deixou ninguém enganado. Se você está aí gemendo, se você está frustrado, decepcionado com o que vem acontecendo com você, porque homens estão se levantando que são usados pelo diabo, e você diz que é tanta prova, é tanta perseguição, é porque você se deixou enganar. Porque Jesus, ele foi muito claro. Está explícito, versículo 16: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Como é que pode? Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ele está falando aqui de ser, amém? Ser é conduta. Ninguém sente ser, todo mundo é o que é. Eu estou sentindo de ser. Não. Você é o que é. Mas quando você decide ser para Deus, entenda que haverá um levante contra você. Porque o diabo não quer que ninguém seja nada para Deus. Está entendendo? O diabo não quer que você seja fiel a Deus. Ele quer que você seja infiel, como ele o é, né? O diabo é infiel a Deus, e ele manifestou a sua infidelidade a Deus, não foi na terra não, foi lá no céu. Então ele quer lançar diante de Deus a infidelidade, fazendo você ser infiel. Está entendendo isso? Quando você é infiel, o diabo está dizendo: está vendo, Deus, eu consigo, aí no céu eu não consigo, mas aqui na terra eu consigo fazer homens serem fiéis. Está entendendo? É como se ele quisesse provar alguma coisa para Deus. Então Jesus, ele nos coloca no meio, amado, de situações, eu quero que você entenda isso, onde aqueles que são, não por sentimento, mas sim por uma decisão, vão provar primeiramente a eles mesmos e a Deus. Eu não tenho que provar nada ao diabo, amém? Porque na minha vida o diabo não tem parte. Se eu tiver que provar alguma coisa para alguém, que seja para Deus e para mim mesmo. Então como é que pode
Parece incabível isso. O Senhor nos envia como ovelhas no meio de lobos. Por que Ele não nos envia no meio de ovelhas também? É para que você venha saber o quanto você pode continuar sendo ovelha no meio de lobos. Está entendendo? Aí ele fala que você tem que ser prudente, você tem que ser simples. Mas ele vai dizer mais, o verso 17: acautelai-vos, porém, dos homens. Está vendo? Veja que nos dias de Daniel, foram os homens que se levantaram contra ele. Mas nós sabemos que por detrás daquela investida, quem estava usando aqueles homens era o diabo. Está entendendo isso? Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios. Não foi isso que fizeram com Daniel? Não levaram o caso ao rei? Tudo por causa de Daniel. Tudo por causa de Daniel. Continuando: porque ele vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. Então veja, por aquilo que Daniel fazia a Deus, ele está sendo julgado. Não é porque ele orava quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia. Versículo de número 18: e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim. Olha aí, não era por causa de Daniel em si, mas era por causa daquilo que Daniel era a Deus. Está entendendo? Por quê? O diabo, ele não está nem aí com você. Está entendendo isso? Ele não se incomoda com a sua aparência. O diabo não se incomoda se você é pobre, se você é rico, se você tem, se você não tem. Para ele é indiferente. Porque quando o diabo olha para mim, olha para você, ele só vê, amado, um ser tão frágil. Está entendendo isso? Tão vulnerável. Mas a partir do momento em que você decide ser algo para Deus, aí você comprou uma briga com o diabo. Está entendendo isso? Aí o diabo vai vir com tudo para te arrebentar mesmo. Aí você fica tentando perguntar para Deus: Senhor, por que isso, por que aquilo? É por aquilo que você é para Deus, não é por tua causa. Jesus disse: por causa de mim. Amém? É por causa dele. Aí ele continua no versículo de número 18: para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios. Está vendo? Então Daniel foi entregue ao sinédrio. Quer dizer que se reuniram lá os presidentes, prefeitos, governadores, capitães. E era uma questão, amado, de poder político na época, né? Para resumir para você. E nós sabemos que hoje, amado, o poder mexe com as pessoas. Sabia? Eu estou falando aqui de poderes que o homem pode ter nessa terra, porque não é só o poder aquisitivo. Um dos poderes que mexe com o homem é o poder aquisitivo, porque mexe com dinheiro para você ver. Mexe com dinheiro. Pessoa capaz de tudo por causa, amado, do poder aquisitivo. Aí tem o poder político, não é isso? Aí outros poderes. No caso de Daniel era uma questão de poder político. Era uma questão de poder econômico. Mas na real, tudo isso é porque Daniel era fiel a Deus. Ouça, você tem que entender que Deus, ele está à procura de homens fiéis na terra. Amém? Só que uma vez que você decide ser fiel, então se prepare, porque virão dias de perseguições. Virão dias de lutas. Jesus mesmo falou sobre isso aqui em Mateus capítulo 5. Mateus 5.
E o versículo de número 10. Acompanha aí, por favor, no Evangelho. Mateus 5:10. Está dizendo, bem-aventurados, não está dizendo mal-aventurados, os que sofrem é por tua causa. Por que que Daniel ele sofreu o que ele sofreu? Por causa da sua fidelidade a Deus, por causa de Deus, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra você, por minha causa. Jesus deixa muito claro, é por causa dele, é por causa daquilo que nós somos a ele. Hoje em dia eu vejo que muitos querem servir a um Jesus, querem fazer parte de um evangelho aonde não tem dor, aonde não tem, amado, luta. A gente costuma dizer que hoje muitos querem servir a Deus em um evangelho light, né? Um evangelho morno. Só não quer ter luta, não quer ter perseguição, porque ela associa o que já aconteceu na vida dela, porque essa pessoa está vivendo uma vida que é indigna. Aí ela vem para Jesus para melhorar a vida, né? Ela vem para a igreja, se converte, ela diz, não, vai melhorar a minha vida. É verdade, melhora. Mas demora, tá? Não é da noite para o dia não. Porque a pessoa se destruiu 30 anos, 40 anos. Aí ela vem para Jesus, vem para a igreja, e ela quer como se fosse num passe de mágica, né? No estalar de dedo. Não, eu vou resolver sua vida, vão acabar os seus problemas, você vai ser feliz para todo sempre. Aonde tem essa igreja? Eu vou congregar nela. Vou fazer parte desse evangelho aí, porque é maravilha. Querido, o evangelho de Jesus fala de cruz antes de salvação. Está entendendo? Jesus, ele prometeu o que para você? Uma cruz antes da salvação. E eu acredito nesse evangelho. Jesus disse, você quer vir após mim, não quer? Você quer ser salvo, não quer? Então tome a sua cruz, é uma decisão. Eu não obrigo você. Quer viver a sua vida aí? Viva. Mas se você quiser vir após mim, tem uma cruz para você te esperando, tá? E aí? Hã? Ah, pastor, mas estava tão difícil para mim agora. Pois é, mas hoje nós temos a certeza, né? E que vale a pena ser fiel. Vale a pena passar pelo que nós estamos passando, por aquilo, amado, que já está reservado a nós. Eu tenho que pensar nisso, eu tenho que crer. Então, para a gente encerrar, qual é a vantagem de ser fiel? Será que existe alguma vantagem em ser fiel? Me responda, por favor. Eu vou ajudar você nessa resposta. Quem aqui acredita que há uma vantagem em ser fiel? Diga, eu creio. Há uma vantagem. Tanto diante de Deus, não é? Porque é primeiro, e diante dos homens. E eu vou te provar na escritura aqui. Eu vou usar alguns exemplos para te provar que há uma vantagem em ser fiel. A palavra diz que Daniel era, mas ele foi parar na cova dos leões. Que vantagem há nisso? Pastor, misericórdia. Tem muita gente que lê a palavra e interpreta errado. Deus livrou Daniel da cova dos leões? Não livrou.
Porque se Deus livrasse Daniel da cova dos leões, ele nem teria entrado, nem teria sido lançado. A palavra fala que Deus, ele livrou Daniel do poder dos leões, não da cova. Entendeu? Então tem coisas nessa vida que são inevitáveis. Deus até vai permitir você passar, entrar. Mas se você for fiel a Ele, nenhum mal vai lhe agravar. Nenhum mal você sofrerá. Você crê nisso? Eu creio nessa palavra. Então, qual é a vantagem de ser fiel? Primeiro, abre em Salmos de número 31. Salmos 31, vamos lá. Verso de número 23. Salmos 31, verso 23. Você achou? Encontrou? Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos escolhidos, porque o Senhor guarda quem? Está vendo? Qual é a vantagem que eu tenho de ser fiel ao Senhor? Ele me guardará. Ele guardou Daniel, não guardou? Guardou. Guardou Daniel. Ele não foi morto pelos leões, e tampouco por aquilo que fizeram contra ele. Eu quero te dizer que se você está passando por uma situação, você entrou numa cova, pode ser a mais profunda cova, e o inimigo pode se levantar com a força de um leão. Mas eu quero te dizer que se você sair dessa, isso prova para você que Deus achou em você fidelidade. Porque Deus guarda os fiéis, está aqui na palavra. Amém? E o que mais? Qual é a outra vantagem, pastor? Provérbios capítulo 28. Provérbios 28, versículo de número 20. Na tradução que eu tenho aqui, está assim: o homem fiel abundará em bênçãos. Numa tradução da linguagem de hoje, diz que o homem fiel será coberto de bênçãos. Olha a vantagem. Maravilha, hein? Essa é a vantagem. É isso que vai fazer você estar na frente. Está entendendo? Por causa da fidelidade a Deus, Daniel estava na frente daqueles outros homens. Ele estava em vantagem. Está entendendo isso? O homem fiel é a palavra, gente. O homem fiel abundará em bênção, né? Coberto de bênçãos. Segunda vantagem, né? Vamos ler aqui a terceira vantagem, em Mateus capítulo 25, versículo 21. Mateus 25, versículo 21. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E o mais, entra no gozo do teu Senhor. Maravilha, hein? Olha a vantagem aqui. Dizer que você vai estar, amado, na frente dos outros homens. Tremendo. Quer dizer que se você for fiel, ainda que no pouco, Ele garante a você que vai te colocar sobre o muito. Lembra que eu te disse, você vai chegar a um patamar mais elevado? Deus, Ele vai te colocar sobre, mas desde o momento em que você torna-se fiel a Ele. E mais do que você ser colocado sobre o muito, é entrar na alegria do Senhor, amados. Não tem satisfação maior e melhor
a não ser entrar na alegria do nosso Senhor. Quando uma pessoa está ali alegre, feliz, radiando, isso chega a contagiar, né? Você fica até bem quando você vê uma pessoa feliz, alegre, radiando. Agora estamos falando da alegria, do gozo do Senhor. Imagine. Então, a terceira vantagem é essa. Você será colocado sobre o muito e ainda vai entrar na alegria do Senhor. Agora, quarto, aí mesmo, em Mateus capítulo 24, versículo de número 45. A pergunta é a seguinte: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Qual é a vantagem aqui do servo fiel, daquele que é fiel? O Senhor o constitui sobre a sua casa. Sabe o que é o Senhor constituir você? É você ter poderes, é você ter autoridade sobre aquilo que lhe foi confiado. E se o Senhor ele te constituir sobre, ele te dá poder e autoridade, então o próprio Deus ele vai estar provendo na sua vida, porque ele vai dar sustento a seu tempo. Então olha a vantagem daquele que é fiel: ele é constituído e provido. Maravilha, hein? Você vê quantas coisas nós podemos levar como vantagem por aquilo que nós somos para Deus. E o diabo ele quer que você não seja, mas você tem que ser. Agora, escute isso. Quando o Senhor vier, porque Ele está voltando, eu acredito nisso. Você acredita também? Ele vai querer achar você. Ele não vai querer achar outro. Ele vai querer achar você. Mas você vai ter que estar como? Servindo. E servindo como? Com fidelidade. Porque é o que diz o versículo 46, ó. Bem-aventurado, feliz, mais que feliz é aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Assim como Daniel era fiel. Ainda que você pague um preço, ainda que você passe por provações, ainda que venham as lutas, ainda que você sofra as perseguições, as injúrias, as calúnias, ainda que se levantem a falsa testemunha contra você, todavia, você não tem que se entristecer com isso, você não tem que achar que é ausência de Deus, ou por causa dos seus erros e falhas, mas o Senhor Jesus nos diz que nós devemos exultar e nos alegrar, porque grande será o nosso galardão em nome de Jesus. Grande a recompensa na vida daquele que é fiel. Amém? Agora escute isso: aquele que for fiel até a morte receberá a recompensa eterna. Aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo de número 10. Apocalipse 2, 10. Até aqui o Senhor, Ele revela o que nós sofremos, ó, ou o que podemos sofrer, né? Apocalipse 2, 10. Não temas das coisas que hás de padecer. Você não quer padecer, né? Seria tão bom se nós tivéssemos essa opção, né? Senhor, eu não quero padecer. Como que você não quer padecer, sendo que aquele que morreu por você na cruz, ele teve que padecer?
Às vezes você olha para a sua vida, para os seus problemas, e você acha que são maiores do que aquele que morreu por você. Pois não são. Ah, mas pastor, foi Jesus, não é? Jesus, ele foi homem como nós. Então, não pense você que Jesus, ele não passou o que você está passando. Talvez Jesus não passou como você está passando. Mas no que diz respeito a padecer, Jesus também padeceu. Porque você associa o seu problema como se fosse único. Você diz, pastor, eu nunca imaginei que ia passar isso, faz parte. Me desculpe dizer, e é uma verdade, faz parte, é um processo. Porque a palavra diz, se com ele padecemos, tem que padecer com ele. Vai chegar um dia, lá na frente, assim como ele foi exaltado e glorificado, nós também seremos em nome de Jesus. Então ele está aqui incentivando, não temas as coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, está vendo? As lutas, as aflições, tribulação, o inimigo se levantando, mas todavia, a parte final diz, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que quer dizer a coroa da vida? É a recompensa eterna, é a vitória que o Senhor tem reservado para aqueles que são fiéis. Amém? Então fique de pé, por favor. Se é até a morte, então é até hoje. Pastor, não entendi. Porque todos os dias estamos entregues à morte. Fique de pé, por favor. Pastor, então eu tenho que ser fiel? Você decide. Não adianta eu falar de um Deus que é fiel, se no mínimo eu não me esforçar para ser fiel a Ele. Eu quero te dizer uma coisa, e isso é muito forte. Em nenhum momento Deus é obrigado a fazer na sua vida aquilo que você quer. Você pode implorar, chorar, suplicar. Mas se Deus não achar em você aquilo que faz Ele se mover em seu favor, não é o seu choro, não é a sua dor que vai fazer Deus mudar de ideia, de opinião a teu respeito. Imagine, minha gente, Daniel, um homem que era íntegro. Imagine, ele está indo para o corredor da morte, não é? Se usa esse termo mais na prisão, não é? Mas é como o corredor da morte. Ele está indo para o corredor da morte. Estamos falando de Daniel, servo de Deus. A palavra não diz que Daniel, ele ficou chorando e lamentando. Meu Deus, eu vou morrer. Os leões vão me comer. Não, Daniel foi tranquilo. Porque ele sabia, ele tinha plena consciência e certeza de que Deus não o desampararia. E Deus não desamparou. Porque ele foi lançado na cova dos leões. Mas Deus chegou primeiro. Deus foi na frente. Ele deu ordem para aqueles leões que eles se calassem. Que nem rugissem, não é? Você não vê aqui a palavra dizendo que os leões rugiram na entrada de Daniel. Eles nem rugiram. Mas o Senhor fechou a boca dos leões. Deus é assim, amados. Quando Ele acha um fiel na terra, Deus vai com esse fiel até a sua morte. E depois Deus, Ele continua.
Está entendendo? Você pode acompanhar na palavra, de Gênesis a Apocalipse. Não tem um servo, não tem uma serva que Deus ajudou, que Deus socorreu, que Deus livrou, que Deus curou, que Deus libertou, que Deus salvou, que Deus deu filhos, que Deus prosperou, porque eles ficaram lá chorando e lamentando para Deus, pedindo piedade. Muitos até choraram, muitos até lamentaram, porque não é por menos, não é? Mas você vai encontrar que todos esses que estão em destaque, e você pode acompanhar a maioria deles no livro, em Hebreus, capítulo 11, que é a biografia dos heróis da fé. Eles foram fiéis a Deus. Está entendendo? Foram fiéis a Deus. Deus não obriga ninguém a ser fiel, mas a sua fidelidade traz consigo vantagens. E a vantagem te faz estar à frente de muitos. Amém? Então, o que é que você quer que Deus faça? Deus tem poder para fazer. Deus quer fazer. Mas Ele quer te achar como um homem, uma mulher, que no mínimo seja fiel a Ele. Quando eu falo de fiel, essa expressão ser fiel está associado muito a dinheiro na igreja. Mas é fiel ao seu tempo, fiel à sua família, fiel ao seu trabalho, fiel ao seu casamento, fiel aos seus filhos, fiel à sua liderança, fiel ao seu ministério, fiel a tudo. Porque Daniel, ele era fiel a Deus, mas ele, escute isso, se sujeitou, ele teve que ser fiel também ao homem. É até contraditório, né? Como é que pode? Eu sou fiel ao rei, e o rei vai e assina lá um edito que vai me prejudicar, mas o rei não sabia exatamente de quem se tratava aquele conselho. Você pode ler a história. Não sabia. Quando ele ficou sabendo que dos homens que seriam punidos, Daniel era o que estava ali sendo acusado, ele ficou penalizado, ele ficou tão mal, que se ele pudesse voltar atrás, ele voltaria e não assinaria aquele edito, sabia? Não assinaria. Mas aí não teve como. Só que Daniel teve vantagem, não teve? E qual foi a vantagem que Daniel teve? De Deus. Qual é a vantagem que você tem que ter? De Deus. Amém? Quem é fiel sempre vai estar em destaque, sempre vai estar em vantagem com Deus. Os homens podem não ver, mas acredite, o fiel sempre vai estar em evidência diante dos céus. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração, feche os teus olhos, e eu quero que você ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, com fé, meu Deus e meu Pai, ouvi a tua palavra e foi revestido de conhecimento, e se tão somente praticar esse conhecimento, não serei destruído, pois eu não estou rejeitando o conhecimento. Agora estou acatando, aderindo para cumprir todos os dias na minha vida. Ó Deus, eu quero que o Senhor me guarde e me livre de todo mal. Se em mim existe o que agrada ao Senhor, no caso é a fidelidade, então, Senhor, eu não vou temer o que posso sofrer neste mundo, ainda que eu padeça, todavia eu vou continuar sendo fiel ao Senhor, porque está escrito que existe
uma recompensa eterna por tudo que eu suportei nesta terra. Ó Deus, o inimigo não vai quebrar a minha fidelidade. Ele pode tentar, mas quanto mais ele tentar, mais eu serei fiel ao Senhor. Em nome de Jesus, eu não falo isso por sentir que sou fiel, mas eu falo isso por eu ser fiel. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Continue em espírito agora. Continue pensando em Deus. Reflita nesta palavra, nesta mensagem. Pai querido e Deus amado, eu bem sei que o Senhor procura na terra homens e mulheres que sejam, não que sintam, ser fiéis. Porque, meu Deus, sabemos que há uma mudança, há uma variação no sentimento, na emoção. Outrora muitos sentem ser, mas quando não, já não são mais. Por isso, ó Pai, eu quero que cada um de nós, que ouvimos a Tua palavra, venhamos, meu Deus, decidir isso no mundo espiritual, diante do Senhor e diante dos homens, que seremos fiéis até a nossa morte. Meu Deus, está escrito que todos os dias estamos sujeitos à morte. Tua morte pode ser hoje. Então, meu Deus, vale a pena ser fiel no dia de hoje, porque pela fidelidade no dia de hoje, o Senhor vai nos recompensar, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos dar a vitória. Meu Deus, eu bem sei que não é fácil. Quando lemos a Tua palavra de Gênesis, Apocalipse, todos aqueles que decidiram ser fiéis ao Senhor, pagaram um alto preço. Meu Deus, padeceram muito, sofreram, foram perseguidos. Muitos, meu Deus, foram lançados nas covas. Muitos, meu Deus, passaram pelos desertos. Meu Deus, muitos foram lançados na fornalha. Muitos foram açoitados. Mas, meu Deus, nós vemos que todos eles se mantiveram fiéis ao Senhor até a sua morte. E por fim, o Senhor reservou para eles um lugar de destaque. O Senhor o elevou até, Senhor, o céu. Pois, meu Deus, está escrito na Tua palavra. O Senhor nos garante isso, que se nós formos fiéis até a morte, o Senhor nos dará a coroa da vida. Meu Deus, ela está reservada para aqueles que forem fiéis até a morte. Meu Deus, ainda que o inimigo venha pelejar contra nós, ainda que ele tente contra as nossas vidas, fazendo de tudo e usando todas as ferramentas para tentar quebrar a nossa fidelidade, meu Deus, nós vamos continuar, nós vamos prosseguir, porque importa que o homem seja fiel ao Senhor, pois aquele que é fiel, o Senhor vai guardar, aquele que é fiel, o Senhor vai acobertar de bênçãos. Meu Deus, aquele que é fiel, o Senhor vai estar colocando sobre o muito, o Senhor vai estar constituindo, o Senhor vai estar, meu Deus, provendo. Mas eu quero, meu Pai, te pedir nesta hora, que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas, ainda que, Senhor, seja difícil para muitos, não a nós, Senhor, porque aquele que provou da Tua fidelidade, jamais vai ser infiel ao Senhor. Então, meu Pai, venha operar, venha realizar na nossa vida tudo aquilo que nós necessitamos quanto a esta vida, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, agora eu intercedo por cada um, e eu te peço que o Senhor venha com Teu poder sobre as nossas vidas. Meu Deus, coloca por terra toda a fortaleza do inimigo, toda a resistência, toda a oposição das trevas, todo o levante de Satanás contra a vida deste homem, contra a vida desta mulher,
perca as forças agora, vai caindo por terra. Nós repreendemos Satanás e os seus demônios, que eles vão para o abismo que é o lugar deles, e que lá eles fiquem, nunca mais voltem a atormentar, a perturbar este homem e esta mulher. Meu Deus, eu quero repreender toda a pressão psicológica que o inimigo tem colocado na vida desta pessoa. Meu Deus, todo ataque emocional, eu quero que o Senhor venha, meu Deus, lançar fora toda doença, toda enfermidade, Senhor, que se manifestou no corpo, no físico. Meu Deus, arranca agora, elimina agora, em nome do Senhor Jesus, assim como se arranca uma erva daninha, arranca esse mal pela raiz, Senhor. Meu Deus, eu quero que o Senhor agora toque no mais profundo, no mais íntimo, na alma, no espírito. Meu Deus, toca, Senhor, no sangue, no osso, toca, Senhor, na carne, e vai, Senhor, retirando, removendo, expelindo tudo aquilo, meu Pai, que a medicina, o médico, o remédio, os aparelhos não conseguiram, Senhor, eliminar, não conseguiram retirar. Retira agora, Senhor. Eu não estou pedindo para que o Senhor faça uma mágica, mas eu estou pedindo que pelo teu poder isso seja destruído, pelo teu poder isso seja consumido. Meu Deus, que o teu fogo venha queimar agora todo este mal que venha sair, em nome de Jesus. Vai queimando, vai destruindo agora, Senhor, todo o mal que se alojou em alguma parte do corpo desta pessoa, dentro ou fora. Meu Deus, toca agora com teu poder, arranca por esse caroço, esse coma, arranca agora por esse vírus, essa bactéria. Meu Deus, elimina este mal, Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos ordenando que saia, que desapareça toda dor, todo mal-estar, tudo aquilo que incomoda esta pessoa, toda alergia, toda inflamação, infecção, inchaço, nós repreendemos agora, desde uma simples dor até uma doença mortal. Nós rejeitamos o cancro, nós rejeitamos agora, Senhor, o soro positivo. Meu Deus, nós agora rejeitamos a doença no sangue, a leucemia, o lúpus. Meu Deus, nós agora estamos rejeitando toda doença hereditária, familiar, tudo aquilo que vem acompanhando. Satanás, se você está se utilizando desta ferramenta, se você está agora investindo contra esta pessoa, está acompanhando, nós estamos te repreendendo agora. Se por um caminho você veio, se por uma geração você veio, você vai voltar agora, você vai bater em retirada, você vai sair, em nome do Senhor Jesus. Toda tormenta, toda perturbação, tudo aquilo que veio roubar a paz desta pessoa, toda aflição, toda angústia, meu Deus, tudo aquilo que tem trazido para esta pessoa uma tristeza, uma mágoa, meu Deus, aquilo que tem levado essa pessoa à frustração, à decepção, essa pessoa que sofre com depressão, essa pessoa que sofre com solidão, com abandono, com sentimento de inferioridade, essa pessoa que sofre com complexos interiores, agora desapareça, em nome do Senhor Jesus. Todo ataque do inferno, toda seta que voa de dia, toda praga da mortandade, toda peste perniciosa, toda maldição, tudo que foi lançado, enviado, praguejado, rogado, desejado, imaginado contra esta pessoa, nós agora estamos repreendendo, cai por terra, em nome do Senhor Jesus. Do primeiro ao derradeiro, do maior ao menor, toda casta demoníaca, toda legião, toda falange, todo espírito de enfermidade, todo espírito maligno, todo espírito das trevas, saia, bate em retirada. Se você entrou porque recebeu um trabalho, você entrou porque recebeu um pacto, uma aliança, todo
todo o trabalho feito na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, no cemitério, na Mata Virgem, na Mata Fechada, todo o trabalho feito com sangue de bode, sangue de galinha, trabalho feito com sangue de animal, trabalho feito com fio de cabelo, com uma peça de roupa, com uma fotografia, o trabalho feito com o nome desta pessoa, ser quebrado agora, seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus, do primeiro ao derradeiro, do maior ao menor, nós mandamos, ordenamos, em nome do Senhor Jesus, sai todo mal, e não volte mais, em nome de Jesus. Você vai receber agora o óleo na sua mão, e você vai ungir a sua cabeça. Pai, eu quero que o Senhor agora esteja em concordância conosco, e que o Senhor esteja confirmando através desta unção que cada um está fazendo. Meu Deus, quando ungirmos a nossa cabeça, que por causa da unção o Senhor venha quebrar, despedaçar com todo o jugo, toda a sentença, tudo aquilo que foi investido, enviado, lançado contra esta pessoa, por causa da unção seja agora cancelado, anulado, arrancado, lançado fora. Meu Deus, eu quero que o Senhor agora venha restaurar, venha curar, venha sarar, porque nós estamos fazendo a oração da fé, e o Senhor ensina que a oração da fé salvará o doente. Meu Deus, eu declaro que esta pessoa não é doente, ela não é enferma, essa pessoa não é perturbada, ainda que o inimigo tente colocar, ainda que ela esteja assim, não é verdade que ela vai ficar assim, porque o teu poder agora se manifesta em seu corpo. O Senhor agora toca agora, Senhor, no corpo desta pessoa, do alto da cabeça às plantas dos pés, em nome de Jesus, vai aliviando esta pessoa, vai agora, Senhor, ministrando a vida dela, refrigera a alma, dá paz para esta pessoa, meu Deus, que ela seja confortada, esta pessoa agora, meu Deus, venha ter o alívio do Senhor, porque nós estamos, Senhor, dando uma ordem, nós estamos repreendendo e lançando fora, em nome do Senhor Jesus, todo mal, sai, vai embora, e não volte mais, em nome de Jesus. Agora estenda a sua mão em direção à sua morada, em favor à sua família. E eu quero que você ore assim comigo, dizendo: meu Deus e meu Pai, assim como eu levanto a minha mão em favor da minha casa, representando a minha família, ó Deus, estenda agora a tua mão poderosa e vai tocando, Senhor, vai envolvendo agora, vai cercando o meu lar, faz a obra na minha família, que haja curas, restauração, libertação e principalmente a salvação, em nome de Jesus, que assim seja. Continue orando, continue intercedendo pelo seu lar e pela sua família. Deus bendito e todo-poderoso, aquilo que nós não ouvimos, aquilo que nós não sentimos, aquilo que nós não vemos, mas que está no Espírito, mas se o mal está, meu Deus, agindo, se o inimigo está encontrando alguma legalidade, se ele encontrou alguma brecha para atuar nesta casa, para usar as pessoas que lá estão, nós agora te pedimos, ó Deus, repreenda todo este mal, meu Deus, afaste deste lar toda a influência maligna, todo o poder do inimigo agora caia por terra. Meu Deus, nós agora quebramos toda a ligação, toda a aliança que o inimigo estava confiando, porque a ele foi dado, a ele foi apresentado o lar, a família, ou alguma área, algum departamento. Nós agora estamos tomando, nós estamos agora, Senhor, trazendo, nós estamos agora restituindo aquilo que tomado, aquilo que roubado foi. Agora, em nome de Jesus, nós damos uma ordem: Satanás, solta, larga, abandona, porque nós damos uma ordem: vai de Satanás, em nome de Jesus,
Que assim seja. Meu Deus, eu quero que o Senhor agora cubra esta casa. Eu quero que o Senhor cerque esta casa. Meu Deus, e venha selar agora com o teu poder. Que o Senhor agora, meu Deus, venha guardar e livrar. Meu Deus, acampa os teus anjos dentro e fora, e até o derredor. Meu Deus, eu quero que o Senhor ministre a paz neste lar. Que haja vida e vida com abundância nesta família. Que haja, meu Deus, paz. Que haja harmonia. Que haja, Senhor, felicidade, prosperidade. Que haja comunhão. Meu Deus, eu quero que neste lar o Senhor venha se manifestar. E que todos nesta casa tornem-se fiéis ao Senhor. Assim como o Senhor é fiel a nós, manifesta, Senhor, a tua bondade e a tua misericórdia. Faz a tua obra desde agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Diga amém, Senhor.